Fala galera, tudo bem? Dando continuidade aí nas nossas aulas, né? Agora a gente vai para a unidade 2, seção um. Na unidade 2, seção um, a gente começa então a falar da biomecânica dos biomateriais. Então, o que são considerados biomateriais? Os tecidos, né? O tecido ósseo, os tecidos articulares e o tecido muscular, tá? Mas na unidade 2, seção um, a gente fala especificamente sobre o tecido ósseo. Vão ter mais do que um vídeo aí. Eu vou colocar esse vídeo, possivelmente mais uns dois aí, tá? Então, essa eu vou considerar como se fosse a aula um da biomecânica dos biomateriais tecido ósseo. Então, quando se fala assim, qual é a função, né, do esqueleto? Aí alguém vai lá e fala, a função do esqueleto, a boa e velha piada, né? É invadir o castelo de Grayskull. Não, não, não. Vamos pensar na função do tecido ósseo. E geralmente, quando se fala em função do tecido ósseo, essa piada foi sem graça, né? Quando se fala em função do tecido ósseo, geralmente as pessoas vão lá e elas remetem às funções mecânicas do tecido ósseo, né? Que são suporte para o corpo contra as forças externas, né? Facilitação da ação muscular pelo sistema de alavanca, que nós já vimos, né? As peças ósseas formam lá as hastes rígidas que compõem o sistema de alavanca e também serve para proteção dos órgãos. Então, geralmente as pessoas atribuem à peça óssea, às peças ósseas, funções mecânicas. Mas a gente acaba esquecendo que além das funções mecânicas, as peças ósseas também têm função fisiológica. Dentre elas, a formação de células sanguíneas, né, pela hematopoiese, ou seja, lá nos ossos longos, lá vai passar a medula óssea, onde são formadas as células sanguíneas, e armazenamento de cálcio. Estou falando aqui o cálcio porque dentre os minerais, né, na peça óssea, o cálcio é um dos que é mais abundante, né? Então, de alguma forma, tem lá a homeostase, né, que é o equilíbrio dinâmico, né, mineral da peça óssea. Então, isso é que vai determinar lá, por exemplo, a tal da densidade mineral óssea. Então, veja bem, o tecido ósseo ele tem funções mecânicas, mas ele também tem funções fisiológicas. E essas funções fisiológicas, em específico, a questão da homeostase mineral, é o que nos faz compreender a importância, né, de um estímulo por meio do exercício físico e do estímulo adequado para melhorar, para aprimorar a densidade mineral óssea e deixando aí nossos ossos, então, numa linguagem mais popular, mais fortalecido para receber as cargas impostas pelas atividades do dia a dia, pelos exercícios e até pensando aí num processo de envelhecimento humano, tá certo? Aí, vamos começar o assunto do tecido ósseo falando sobre os tipos de ossos, né? Então, são dois tipos de ossos que nós vamos encontrar nas diversas peças ósseas. E antes de qualquer coisa, é importante dizer o seguinte: é, quando eu falo tipo de osso, é só para a gente entender como é formado esse osso, mas toda e qualquer peça óssea vai ter os dois tipos de ossos. Acontece que a forma com que é distribuído esses tipos de ossos, eles têm funções muito específicas, né? Então, já já a gente entende a hora que for falar do formato das peças ósseas. Mas entenda que não é porque tem dois tipos de ossos que uma peça óssea é só de um tipo de osso, outra peça óssea é só do outro tipo. Não. Todas as peças ósseas, elas contêm os dois tipos de ossos. Só que eles estão dispostos de maneira muito inteligente, uma arquitetura muito fantástica, tá? Na minha opinião. Então, os tipos de ossos são, tem lá o chamado osso compacto, tá certo? Também conhecido como ossos corticais. Os ossos compactos, eles são formados por lamelas sobrepostas, né? Então você imagina aí placas rígidas de ossos, muito rígida. São placas grudadas uma em cima da outra, são lamelas sobrepostas. Placas rígidas, são ossos compactos. E aí, por serem compactos, esse tipo de osso, ele confere à peça óssea, né? Ele dá à peça óssea uma maior capacidade de rigidez e de força. Ou seja,
é um osso mais rígido, que deforma-se menos, tá certo? Aí o outro tipo de osso é chamado de osso esponjoso, osso poroso, perfeito? Esse osso esponjoso, osso poroso, como o próprio nome já diz, ele é formado aí por um tecido poroso, né? É um tecido aí que tem umas fissurinhas, né? A gente observa aí esse tecido poroso, olha só, aqui é um tecido poroso, ó, tá certo? Perceba que ele tá cheio de, como se fossem uns buraquinhos, né? Então aqui a gente tem o osso poroso e no corpo do osso aqui, ó, este tipo de osso aqui é um osso compacto, um osso cortical, tá certo? Aqui, ó, são lamelas sobrepostas, tá certo? Então, enquanto o osso compacto, esse aqui, o osso compacto, ele confere maior rigidez e força à peça óssea, o osso esponjoso, o osso poroso aqui nessa extremidade, ele confere à peça óssea uma maior capacidade de absorver energia, né? É como se a gente dissesse, olha, ele tem capacidade de maior deformação. E aí a gente vai ver agora, baseado nos formatos das peças ósseas, que a maneira com que é disposto na peça óssea o osso compacto e o osso esponjoso é fantástico até para atenuar as cargas impostas aí ao nosso aparelho locomotor, em específico falando da carga imposta no tecido ósseo. Então vamos pensar nos formatos de osso, né? Formato de osso. Tem lá, formato de osso, osso longo. O que seria considerado um osso longo? É aquele tipo de osso, né? E que ele tem um comprimento maior do que a largura. São os ossos longos. Aí tem lá fêmur, tíbia, fíbula, rádio, una. São ossos longos, tá? Esses ossos longos, eles têm como principais funções dar suporte, né, ao nosso esqueleto, né? Ao nosso corpo e facilitar a ação muscular por meio de um sistema de alavanca. E aí como que é composto esse osso? Então, aqui no meio do osso, né, em todo o corpo do osso, nós temos lá osso compacto, perfeito? Um osso que confere à peça óssea aí maior rigidez, né? Maior força. E nas extremidades aqui, ó, nós vamos ter aí osso poroso. Obviamente que esse osso poroso aqui no centro é o osso poroso e há como se fosse uma capinha aqui, não é? Tem uma capinha aqui de osso compacto. Mas esse osso aqui, as extremidades, elas são grande parte, né, formada por osso poroso. O que faz muito sentido, né? Que se a gente for pensar assim, entre o osso do fêmur e a tíbia, né, lá na articulação lá do joelho, quando você toca o pé no chão, nós já vimos a ação e reação, né, a lei de Newton lá na primeira unidade. A mesma força que você toca o pé no chão, o chão devolve essa força para dentro do seu aparelho locomotor, né? A força que surge entre o seu pé e o solo é considerada de força externa, mas essa força se propaga para dentro do seu corpo, virando uma força interna, e essa força aí vai surgir entre, por exemplo, a tíbia e o fêmur. Então é fundamental que essas extremidades sejam de ossos porosos para conseguir absorver melhor o choque imposto aí ao nosso esqueleto. Aí tem lá, osso curto. O osso curto é um osso em que tanto a largura quanto a altura, né, elas são equivalentes. E esse osso tem a principal função de absorção de choque. Então, eles estão, exemplos aí são os ossos do tarso, ossos do carpo, né, onde, no pé e na mão. Esses ossos, essa peça óssea, esse tipo de osso, né, ou melhor, esse formato de osso, esses ossos curtos, estão localizados, então, por exemplo, no pé e na mão, já que são locais que a gente frequentemente tem contato com o ambiente, seja com solo, seja com uma raquete, com uma bola, enfim. E nesse caso, esses ossos têm aí uma função de absorver choque. Logo, percebe-se então que esses ossos, eles são praticamente ossos esponjosos, né? Tá certo? E coberto com uma fina camada de osso compacto. E isso confere a ele, então, uma capacidade boa aí de absorção de choque. Aí depois vem lá, ossos planos ou chatos. Os ossos planos ou chatos, eles têm uma área grande, né? Como, por exemplo, a escápula.
uma área muito grande. Então, esses ossos chatos e planos, eles servem aí para inserção de diversos músculos, né? Ao redor ao longo de toda a escápula aqui, são diversos músculos que são fixados na escápula. Por isso que é tão bom receber aí uma massagem ao redor das escápulas, né? Já que tem vários músculos inseridos ali. Além disso, os ossos planos ou chatos também servem para proteção de alguns órgãos, como por exemplo, o próprio osso externo e as costelas também são considerados ossos planos ou ossos chatos, porque são os ossos mais achatados mesmo, tá certo? Também tem os ossos irregulares. Um exemplo típico de osso irregular são os ossos aí da coluna vertebral, né? Aqui tem ali a coluna lombar, torácica e cervical, e eles são irregulares porque têm funções muito especializadas, ele não tem um formato definido. No caso específico aí da coluna vertebral, a função é suporte de peso, dissipar as cargas, né? Proteção da medula espinal, já que ela passa aí no forâmen ali dos ossos, né? Nessa região, e também serve de local para inserção de diversos. Além disso, por uma questão agora um pouco mais de curiosidade, tem os ossos sesamoide, né? O osso sesamoide é um osso que ele surge ali, né, em meio a um tendão, então ele não tem um contato direto entre peças ósseas, mas ele surge no meio do tendão. Um exemplo são os ossinhos aqui, ó, na região do hálux do pé, e o osso sesamoide que nós mais, provavelmente a maioria das pessoas conhecem, é a patela, né? Patela é um osso que está ali, vem o músculo do quadríceps, o tendão quadricipital, aí a patela envolto a esse tendão, depois vira o tendão patelar. Na verdade é o mesmo tendão, ele só muda o nome antes e depois da patela, né? E então esse osso sesamoide, no caso da patela, ele ajuda a alterar o ângulo de inserção do músculo do quadríceps, promovendo assim uma vantagem. Aí as peças ósseas, elas são formadas pelo quê, né? Entre 25% e 30% da peça óssea é água. Mas os outros 60%, 70% da peça óssea é formado por uma matriz orgânica e matriz inorgânica. Tá? A matriz inorgânica, basicamente, são os minerais, cristais de cálcio, bicarbonato, magnésio, potássio, citrato, sendo o cálcio aí um dos mais abundantes. E os minerais, então, vão conferir à peça óssea uma maior capacidade de dureza, de rigidez. Já a matriz orgânica, que é formada basicamente por colágeno, né? Confere à peça óssea, então 90% da matriz orgânica é colágeno, confere à peça óssea aí uma maior capacidade de flexibilidade e elasticidade. Vocês vão ver em alguns autores falando que além da matriz orgânica e inorgânica tem lá células especializadas. Aqui eu coloquei as células especializadas junto com a matriz orgânica, que são os osteoblastos, os osteoclastos e os osteócitos. É importantíssimo a gente se atentar a essas células. Por quê? Os osteoclastos, eles fazem a reabsorção de um material lesionado, por exemplo, do músculo. Olha eu que loucura. Do tecido ósseo. Eles reabsorvem este material lesionado do tecido ósseo, e os osteoblastos vão lá e fazem a ressíntese desse tecido, né? Então, toda vez que a gente termina uma atividade, um exercício físico, uma sessão de treinamento, obviamente que dependendo da característica desta atividade, veremos isso mais para frente, ocorrem microlesões no tecido ósseo, e aí a gente precisa então descansar para que haja aí a ação dessas células. Os osteoblastos vão lá, retiram esse material lesionado, e os osteoblastos, eles vão lá e ressintetizam a peça óssea, eles refazem a peça. Por fim, acabando aqui os 15 minutos, isso significa dizer que ao longo da nossa vida nós passamos continuamente por formação e reabsorção do tecido ósseo, de maneira então que o sedentarismo é prejudicial, porque com o envelhecimento humano nós vamos perdendo massa óssea. Já o treinamento físico, por fazer esta microlesão e fazer com que haja a ressíntese do material ósseo, o treinamento físico tende a melhorar aí a saúde dos nossos ossos. Galera, eu vou gravar mais vídeos aí sobre o tecido ósseo. Espera um pouquinho aí. Grande abraço a todos.